Oiê, como estamos? Bom, eu tô bem na medida do possível. Eu tava aqui mexendo no Twitter enquanto eu esperava o programa abrir. E eu acabei vendo uma coisa que é interessante no meu tópico do vídeo, é claro, mas como cursos de faculdade mesmo são bem elitistas, principalmente da área da medicina. Não vou entrar em maiores detalhes, mas assim, é bem sacana a forma como tudo acontece. O que não me surpreende, na verdade, porque minha mãe já fez faculdade também, né? Então eu tenho uma certa, posso dizer, uma certa experiência por conta da minha mãe, da minha amiga que também fez faculdade, desse tipo de situação. E olha que são cursos diferentes, 3 cursos diferentes, mas com esse mesmo ponto em comum. O que eu vou falar, na verdade, é sobre filmes estadunidenses e filmes asiáticos, porque durante muitos anos, eu assisti muito filme estadunidense, desde que eu me entendo por gente. Não só eu, mas boa parte dos brasileiros, né? A gente tem isso de consumir mais filmes de fora do que daqui, e principalmente filmes dos Estados Unidos. Por conta disso, eu tive acesso a muitos filmes de terror justamente dos Estados Unidos. Então, o que eu achava assustador eram de filmes desse gênero, né? Principalmente filmes sobrenatural, jumpscare, essas coisas. Só que eu não achava muita graça em filme slasher, porque não me dava medo, só me dava risada, porque não é minha realidade, entendeu? É a realidade deles, por isso que eles têm medo. Então, no máximo, como eu falei, dava risada, achava divertidinho, todas as coisas. Porém, a coisa muda quando acontece o seguinte. Quando eu, enfim, assisti filmes de terror asiáticos. E claro que tem alguns, por exemplo, mais antigos, que podem não dar tanto medo assim, tem um ritmo diferente, tudo. Mas, meus amores, eles são muito superiores, assim, em tantos níveis. Terror psicológico, no suspense, no horror gráfico. São tantas camadas, tantas coisas, que eu genuinamente fiquei encantado. E tudo isso começou, na verdade, com um filme que me intrigou quando eu era criança, porque eu fui no cinema com minha tia, e apareceu lá um pôster de um filme que eu nunca ouvi falar, não consegui nem descobrir qual é o nome do filme, mas o pôster tava lá grandão, da minha altura, de uma turma de alunos, e tinham várias fotos, assim, nessas fotos apareceu uma entidade atrás. Aquele filme ficou na minha cabeça durante, assim, uns 20 anos praticamente. E por conta disso, na primeira oportunidade que eu tive, eu assisti esse filme, que é justamente da menina que fica nos ombros do cara. E ao invés de ser uma coisa assustadora, na verdade foi uma coisa que me revoltou muito, porque o cara era um babaca, assim, monstruoso, entendeu? Em todos os níveis possíveis e imagináveis. Porém, foi uma experiência interessante, né? Tipo, foi um plot twist, assim, de revolta muito grande. Mas, como eu falei, isso foi uma abertura pro que viria a seguir, entendeu? Foi o comecinho da fagulha, porque eu pensava que era um filme estadunidense, só que assim, nunca achava esse filme, até descobri que não era dos Estados Unidos, em si da Ásia. Até que um belíssimo dia, por conta do Refúgio Cult, eu assisti o filme do Lucas, do Refúgio Cult mesmo, né? Que falava sobre sadness. E eu fiquei tipo, eu acho que eu deveria ver esse filme. Ai, por quê? Sabe por quê? Porque assim, da última vez que o Lucas, o Refúgio Cult, falou pra não ver o filme, era Serbian Filme. Se eu tivesse ouvido aquele conselho, meus amores, eu ainda teria um pouquinho mais de sanidade. Mas eu não escutei, resolvi teimar, e eu não recomendo aquele filme pra ninguém. Teve gente até que eu vi no Twitter que viu aquele filme mais de uma vez. Coragem, porque na primeira vez que eu vi eu já fiquei impactado, não vou conseguir ver uma segunda vez. Mas vamos prosseguir aqui. Foi assistir o Sadness e foi o filme mais traumatizante da minha vida. Não mais do que a Serbian Filme, mas foi traumático. Aquele filme é o mais puro gore possível e imaginável. E quando eu digo isso não é com exagero não, tá? Porque é real, cara. E quando você pensa que acabou, você se lembra que os melhores jogos de terror são justamente jogos asiáticos. Então os caras sabem o que estão fazendo, né? Por exemplo, Silent Hill, Resident Evil, só pra assim, chutar alto, assim, porque tem outros que se você chutar numa árvore sai um monte. E, cara, é uma coisa que me pega muito, sabe? Uma coisa que me pega muito mesmo. E tem outros filmes asiáticos também que eu quero ver,
Só que eu preciso procurar especificamente, porque eu não falo tailandês, eu não falo filipino, eu não falo chinês, né, no caso mandarim, não falo japonês, falo bem pouquinho coreano. Então, como que eu iria assistir essas obras, né? Eu teria que precisar de um guia pra isso. Felizmente, tem tweets que comentam sobre esses filmes, fazem uma thread de filmes asiáticos que você pode assistir, ou até mesmo o Lucas do Refúgio Cult, que recomenda filmes interessantes assim. E filmes bem pesadões, assim, em questão de gore, é mais os da Europa. Principalmente filmes da França. Menino do céu. Só que Mártires eu pensei que fosse o auge do negócio, que superasse até mesmo Sadness. Mas foi até que levinho. Foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Tipo, me venderam uma coisa e na verdade era outra, sabe? Então fiquei assim, já vi coisas piores, mas realmente é bem triste. Então assim, acho que é o filme mais triste do que necessariamente pesado e assustador. E por outro lado, tem filmes que eu definitivamente não chego nem perto, mesmo assim, sabe? Só não, entendeu? Que, por exemplo, Melancholy the Angel, que só é feito pra chocar. Então nem é bom, é só pra chocar. Entendeu? Assim, então nem me presto a querer assistir aquele filme. Então só finjo que ele não existe. Por outro lado, desse mesmo diretor, tem um que é baseado num caso real que aconteceu de canibalismo, que eu até quis assistir. Eu falei, não, acho que dá pra gente tancar um pouquinho, mas eu não consegui achar, e eu acho que eu agradeço por não ter conseguido achar. Mas, detalhes. E, além de filmes asiáticos que dão muito medo, também tem séries, né? Por exemplo, da Danano. Que Danano, cara, eu fiquei obcecadíssimo de querer saber tudo daquela cultura, do tipo, eu preciso saber tudo desse negócio, porque eu achei esse negócio muito foda, fascinante, tudo de bom. Só que é aquilo, cara. Eu queria mais aquilo, só que ao mesmo tempo eu não sabia por onde procurar, por onde começar. E acabei só arquivando isso, tá ligado? Mas quem sabe um dia vem aí. Porque, como eu falei, achei muito fascinante, sabe? Tem uma complexidade, tem todo um contexto cultural, tem todo... Sabe, é uma produção muito bem feita, bicho. Realmente me encantou. Só que tem um plot twist nessa história, não é nem questão da Nanô, que é The Sadness, que é baseado, se não me engano já contei em outro vídeo, umas HQs estadunidenses chamadas Crossed, que é um saco pra você conseguir achar. Você não consegue achar tudo, você consegue só achar um ou outro. Só que agradeça, sabe? Agradeça, porque é muito pesado em níveis estratosféricos. Isso a gente tá falando de mim, pessoa que já assistiu um filme, que já assistiu Sadness, entendeu? Eu achei aquilo pesadíssimo. Porque, cara, é uma coisa que é como se fosse realmente história de Sadness. Só que ao invés de se passar em um único país, em Tailândia, não, Taiwan na verdade, perdão, se passa, ok, nos Estados Unidos, tudo. Só que é uma coisa que pelo jeito pegou o mundo inteiro. Então não tem como você se salvar desse negócio. E não tem como você pôr um fim nisso. Tipo, sabe, só não tem, entendeu? Então, tem uns trechos assim que dá uma ânsia de você ler. Falando sério aqui. Tem umas partes que prefiro nem mencionar. E nem tudo tá traduzido. Os que eu li estavam traduzidos em português. Mas como eu falei, foi bem difícil de achar. Eu tive que fuçar muito pra ler boa parte. E tinha partes que ficava meio que você sem conseguir entender o começo, o meio, o fim. Porque, tipo, tava jogado assim. Então você pegava os que estavam ali disponíveis. E eu tive pensamentos lendo aquilo, né? Do tipo, isso é macabro. Por outro lado, não duvido que realmente aconteça. Sem precisar desse negócio que eu não sabe se é um vírus, se é um parasita ou qualquer que seja. E é muito bizarro de se pensar nisso, cara. Tanto que teve recentemente, né, aquele negócio, aquela trend de um homem ou um urso. E tem gente que não entendeu por que as mulheres escolheram os ursos. Pra entender por que as mulheres escolheriam o urso, é sobre você assistir o filme Sadness ou ler Crossed. Muito simples, porque tá literalmente explícito ali do porquê, sabe? Se bem que tem um caso real também que aconteceu
de um cara que caçou um casal de lésbicas. Entendeu? E era só os 3 no meio do mato. O final foi horrível. Só uma pessoa sobreviveu, que no caso foi uma das namoradas. Mas o trauma fica pelo resto da vida. Então, assim, pesadíssimo, sabe? Pesadíssimo. E claro que eu vou fazer um vídeo mais elaborado sobre por que obras asiáticas, de terror no caso, são, assim, bem superiores, são bem feitas e são bem mais interessantes. Mas eu vou deixar mais pra frente, né? Porque eu já tenho muita coisa pra fazer. Vocês não sabem o quanto. Só queria realmente passar esse pensamento, sabe? Tipo, abrir meu coração, entendeu? Tanto que eu achei uma thread que mostrava um compilado de vídeos. Visão de filmes asiáticos de terror, que são muito bons, que eu ainda vou fuçar, entendeu? Só que eu não recomendo filmes de terror coreanos. Porque assim, eles são legais, eles são bem feitos. Do começo até o meio, ele é bem legal. Quando chega no final, espere sempre o final em aberto. Já deixo isso aqui pra vocês, porque eles amam o final em aberto. Então, assim, se você quer um filme que tem um final legal, não veja filme coreano. Mas se você ainda assim quiser assistir, boa sorte. De resto, é sobre isso, entendeu? Assim, recomendo você assistir os outros, mas filme coreano já tenho isso em mente. Se tiver uma opinião diferente, ok. Se tiver uma opinião que concorde, ok também. É isso, besitos, se cuidem e nos vemos na próxima sexta. Tchauzinho!